Imagina um tempo em que as ruas não estavam tomadas por carros, mas sim por crianças correndo, pulando corda e brincando até o último raio de sol. Era assim que passávamos nossos dias, sem celulares, sem videogame, apenas a imaginação e os amigos ao redor. Você já parou para pensar no que era diversão na infância dos seus avós? Eu vou te contar como era a minha. Oi, eu sou a Clara, tenho 72 anos e sou aqui de São João del Rei, uma cidadezinha linda do interior de Minas Gerais. Quando eu era criança, não tinha dessas tecnologias de hoje. A diversão era bem mais simples, mas igualmente emocionante. E você? De onde você está assistindo essa história? Quero saber de onde a minha lembrança está chegando. Se você curtiu essa história e quer ouvir mais, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer e trazer ainda mais memórias especiais para todos nós. Quando eu era criança, as ruas eram nosso verdadeiro parque de diversões. Não tinha celular nem videogame. E quem tivesse uma bola de meia já era considerado rico. A gente se reunia com os vizinhos e improvisava as brincadeiras, inventando 1000 formas de se divertir com o que tínhamos à mão. A rua, na verdade, era nosso lugar de encontro. Não tinha medo de sair para brincar. Todo mundo estava na mesma situação e se sentia seguro, com os adultos sempre de olho da janela, mas sem nunca interferir. O sol começava a se pôr e lá estávamos nós, criando novas brincadeiras a cada dia. Às vezes era um jogo de esconde-esconde, outras vezes uma corrida improvisada, onde quem chegasse primeiro na árvore do fim da rua ganhava. E se o relógio apitasse para a hora de ir embora, a gente sempre tentava dar mais uma última corrida. Era a desculpa perfeita para continuar, mesmo sabendo que a noite já estava chegando. Às vezes também organizávamos uma batalha de peões, onde quem tivesse o peão mais forte se destacava. Os mais velhos até nos ensinavam como fazer peões de madeira com as próprias mãos, e aquilo parecia magia para nós. As meninas, por sua vez, brincavam de amarelinha, pulando com uma energia que não se acabava. Quando o tempo estava bom, até mesmo a rua de barro servia de palco para nossos jogos. E quem disse que a lama e a poeira nos impediam de nos divertir? Pelo contrário, era como se o chão fosse o cenário perfeito para nossa imaginação. Lembro que os adultos sempre tinham o hábito de olhar pela janela e a gente ficava se desafiando a fazer algo ainda mais criativo para chamar a atenção. Claro, nunca era nada perigoso, mas as risadas e os gritos de "olha o que eu fiz" ecoavam pelo bairro. O som das nossas brincadeiras era tão característico que, mesmo com o tempo passando, eu consigo ouvir aquelas risadas até hoje. O mais incrível de tudo isso é que a diversão não dependia de nada caro ou tecnológico. Não precisávamos de brinquedos sofisticados. A verdadeira magia estava no simples fato de estar juntos, correndo pelas ruas sem a menor preocupação. As tardes de verão eram intermináveis. E a noite sempre parecia chegar cedo demais, quando ainda estávamos no meio de uma brincadeira. Cada risada, cada grito de vitória, era como uma música que ficava no ar, criando uma sensação de união e pertencimento. E não tinha hora para parar, porque as regras do tempo eram feitas por nós mesmos. Se fosse necessário, a gente até inventava um brinde para quem perdesse, mas sempre com aquele jeitinho leve e divertido de ser, sem nenhum peso. A gente simplesmente gostava de brincar, de estar juntos, de criar histórias, como se aquela rua fosse o nosso próprio mundo. Lembro também de como as estrelas apareciam no céu quando a noite chegava. E como parecia que o tempo desacelerava um pouco quando a lua começava a brilhar. Nós, crianças, ficávamos ali, no meio da rua, tentando encontrar as constelações, como se estivéssemos buscando algo além do que nossa mente podia imaginar. E enquanto as crianças mais velhas se desafiavam em partidas de pique-esconde, os mais novos ficavam encantados com a simplicidade de uma corrida de saco, onde a alegria estava nas risadas e não na competição. Mas a grande verdade é que tudo o que a gente queria era esticar o tempo, porque em cada momento daquelas brincadeiras, sentíamos que estávamos vivendo algo único.
Algo que naquele instante parecia eterno. A gente nos claro que esses seriam os melhores dias das nossas vidas. Só depois, quando já estávamos mais velhos, é que percebemos o quão valiosas eram aquelas tardes de pura liberdade, quando não havia medo do amanhã e só importava o agora. Em outro dia de pique-esconde, a brincadeira estava tão animada que ninguém queria que acabasse. Todos estavam correndo, se escondendo, e a rua parecia um verdadeiro campo de batalha de risos e gritos. Eu, como sempre, me achei a campeã, e dessa vez decidi me esconder perto de um arbusto, onde quase ninguém poderia me ver. Mas quando olhei ao redor, percebi que o João, o mesmo menino que sempre corria atrás de todo mundo, estava me procurando de um jeito diferente. Ele não estava mais apenas atrás de mim para me pegar e me colocar no esconde, não. Ele se aproximou bem devagar, com aquele sorriso travesso no rosto, e antes que eu pudesse correr para o meu próximo esconderijo, ele tentou me alcançar. Mas não era para me pegar, era para me dar um beijo. O susto foi tão grande que eu congelei na hora. Não sabia se fugia, se ria, ou se ficava lá, parada, esperando aquilo passar. E claro, eu saí correndo como nunca, gritando, e todos ao redor começaram a rir. O João, claro, ficou sem entender o que aconteceu, e eu ainda dei uma boa lição de pique-esconde para ele. O pior de tudo foi que depois daquele dia, o João começou a fazer isso toda vez que a gente ia brincar de pique-esconde. Não era mais só pegar todo mundo e colocar no esconde, não. Toda vez que ele me achava, ele vinha com aquele sorriso travesso e tentava me agarrar. Mas dessa vez, para me beijar, eu ficava correndo tentando me esconder em outros cantos, mas não tinha jeito. O João sempre aparecia, me pegava e bem tentava me beijar de novo. Era uma confusão. Eu não sabia se ria, se corria mais rápido ou se falava para ele parar com aquilo. Mas claro, todo mundo via e caía na risada. Acho que foi a forma mais engraçada e estranha de brincar de pique-esconde. Porque ao invés de me preocupar em me esconder, eu estava mais preocupada em fugir do João. E claro, as outras meninas começaram a me ajudar. Toda vez que ele se aproximava, elas se jogavam na frente para me proteger. Virou até uma brincadeira dentro da brincadeira. Mas eu nunca mais fui a mesma quando alguém me chamava para um jogo de pique-esconde. E você já aconteceu isso com você, sua infância? Mas como toda boa brincadeira, um dia a história mudou. Dessa vez, quando começamos a jogar pique-esconde, algo parecia diferente. O João não veio com aquele sorriso travesso logo de cara. Ele estava mais calmo, mais sério, sei lá. E então, quando fui me esconder na mesma árvore de sempre, senti algo estranho. O João não estava me perseguindo. Não estava tentando me beijar. Ele simplesmente sumiu. Eu fiquei ali esperando ele aparecer como sempre, mas nada. E a minha cabeça ficou mil pensando. Será que ele está aprontando alguma coisa? Será que agora ele se cansou de me pegar? A verdade é que, enquanto todos estavam em busca de alguém para pegar, o João estava se escondendo também. Ele tinha decidido mudar as regras do jogo. Quando me dei conta, ele estava atrás de uma cerca, quietinho, sem fazer barulho. Todos procuravam ele, mas ninguém conseguia encontrar. Eu, curiosa como sempre, fui até lá e de repente vi ele, quieto, com um sorriso de canto de boca. Ele estava me esperando, mas não para me agarrar, para me dar um susto. Com o tempo, as coisas começaram a mudar. Não sei bem quando aconteceu, mas aquele susto do João virou algo diferente, algo mais pessoal. Aquele sorriso dele, que antes só me fazia correr, começou a me deixar desconcertada. Não era mais apenas uma brincadeira. Eu percebi que o João tinha um jeito diferente de me olhar. Como se ele quisesse mais do que apenas ganhar no pique-esconde. E foi aí que começamos a nos ver de uma forma que ninguém mais via. Quando todos estavam distraídos, jogando, correndo, ele começava a me procurar de um jeito especial, mas sem ninguém perceber. A gente se encontrava às escondidas,
atrás daquelas árvores e arbustos, onde ninguém podia ver. A gente se trocava olhares rápidos e risadinhas nervosas. Naquele momento, éramos só nós dois no mundo. E aquele segredo que compartilhávamos era só nosso. Aos poucos, começamos a namorar de um jeito bem inocente, claro. Não havia palavras grandes nem gestos românticos, mas sim bilhetinhos trocados no meio da brincadeira, um sorriso que dizia mais do que 1000 palavras e, claro, aquele beijo rápido e furtivo na bochecha que fazia o coração bater mais rápido do que qualquer corrida de pique-esconde. Era um segredo guardado a 7 chaves, e a gente sabia que ninguém mais entenderia. Mas, dentro de nós dois, aquilo significava tudo. Era o nosso jeito de viver algo especial, algo que ninguém mais vivia. E quem diria que tudo começou no meio de uma brincadeira inocente de criança? Com o tempo, aquele segredo de nós dois estava ficando mais difícil de esconder. A cada sorriso trocado, a cada olhada rápida, parecia que algo estava prestes a acontecer. E claro, foi um dia qualquer, uma tarde ensolarada como tantas outras, que meus pais finalmente descobriram o que estava acontecendo. E não foi da maneira mais tranquila. Eu estava no meio da brincadeira, como sempre, tentando correr do João para ele não me pegar no pique-esconde. Mas algo me chamou a atenção. De repente, minha mãe apareceu na porta da casa, me chamando com aquele olhar que não deixava margem para dúvidas. Clara, entra aqui agora. Meu coração já começou a bater mais rápido. Eu sabia que alguma coisa estava errada. O João, com aquela cara de quem sabia que o problema estava prestes a aparecer, deu um passo atrás e desapareceu entre as outras crianças. Entrei em casa nervosa e lá estava minha mãe e meu pai me esperando, com aquele olhar de quem já sabia de tudo. Foi só minha mãe perguntar: "O que é isso, Clara? João se escondendo atrás de você todo dia. E essas conversas misteriosas, você não está fazendo nada de errado, está?" Eu não sabia o que dizer. Aquele momento parecia interminável. Tentei disfarçar, mas sabia que não ia escapar daquela. E foi aí que a surpresa veio. Meu pai, sério como sempre, falou com um tom de voz que ninguém ousava questionar. "Você não vai mais brincar com esse João. Se ele continuar com essas brincadeiras, vai levar uma tacada que ele não vai esquecer." Meu estômago virou. E o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro punição de infância. Eles me deram uma boa lição sobre relacionamentos prematuros. E, claro, me mandaram ficar sem brincar por alguns dias. E o pior de tudo, meus pais não eram os únicos que estavam observando. O bairro inteiro parecia estar comentando sobre o tal segredo de Clara e João. O que parecia ser uma grande aventura de infância virou um grande escândalo entre os adultos. E claro, o João, coitado, passou pela mesma coisa em casa. Depois que meus pais descobriram, as coisas ficaram bem complicadas. Eu fui proibida de ver o João por um tempo. E, para ser sincera, ele também foi proibido de sair de casa. Nossos encontros foram interrompidos por semanas e no começo parecia que tudo estava perdido. Mas, como a gente já sabia, quando você tem um segredo, é difícil manter ele enterrado por muito tempo. Foi numa tarde chuvosa que, de repente, o João apareceu na minha janela. Ele estava molhado da chuva, mas com aquele olhar decidido. "Clara, precisamos conversar", ele disse, quase sem fôlego. Claro que eu sabia que ele estava se arriscando, mas a saudade de brincar com ele era maior do que qualquer medo. A gente começou a se comunicar às escondidas, com recadinhos rápidos entre a janela e a porta dos fundos. Mas ninguém sabia que, por trás de tudo isso, estava acontecendo o maior plano de fuga da nossa infância. O João começou a bolar uma estratégia para nos reencontrarmos, e dessa vez sem que ninguém percebesse. Ele disse: "Eu vou me esconder lá atrás da casa da Dona Maria, e você vai dar um jeito de sair sem que ninguém perceba. Quando estiver tudo calmo, a gente se encontra lá e vai dar um jeito de brincar de novo." Eu fiquei sem saber o que fazer
mas o coração estava batendo tão forte que não pensei duas vezes. Eu aceitei a missão. Eu me vesti rápido. Aproveitei que meus pais estavam distraídos assistindo TV e, com a maior calma do mundo, fui em direção à porta dos fundos. Não me pergunte como, mas parecia que o mundo inteiro estava tentando me parar. O medo de ser pega era maior do que a diversão de reencontrar o João. Cada passo que eu dava parecia uma eternidade e a chuva lá fora só aumentava a minha ansiedade. Mas finalmente cheguei até o ponto onde ele estava me esperando. E quando nos encontramos, aquilo foi como uma explosão de alegria. Mesmo na chuva, começamos a rir, a brincar, a correr como se o tempo tivesse voltado ao normal. O mundo, naquele momento, parecia só nosso e depois daquele dia. Nossa rotina se transformou completamente. Nós dois sabíamos que o segredo estava mais difícil de manter, mas o desejo de brincar e estar junto era maior do que qualquer ameaça de sermos pegos. Começamos a fazer um plano. Um plano tão bem estruturado que até hoje acho que nem os melhores espiões do mundo teriam conseguido ser mais discretos do que nós. O João ficou cada vez mais criativo com os encontros. Às vezes, ele se escondia atrás da loja do seu Pedro ou se refugiava no antigo galpão da esquina. E eu, com toda a minha habilidade, ou melhor, com toda a minha coragem, saía de casa quando meus pais estavam distraídos, aproveitando os momentos em que estavam ocupados. Mas a gente tinha que ter cuidado. O bairro inteiro parecia estar de olho em nós. Uma vez, enquanto estávamos nos encontrando atrás do velho galpão, um dos meninos da vizinhança, o Marcos, nos viu. Ele estava indo com pão na padaria e nos encontrou lá, escondidos. O coração disparou na hora. Eu pensei, agora acabou. Ele vai contar para todo mundo. Mas, para nossa sorte, o Marcos ficou tão impressionado com a situação que não fez nada. Ele só sorriu e disse: "Eu não vi nada, hein?" E ainda fez um sinal com a mão, como quem dizia que tudo estava bem novamente. Depois daquele dia, nossa rotina se transformou completamente. Nós dois sabíamos que o segredo estava mais difícil de manter. Mas o desejo de brincar e estar junto era maior do que qualquer ameaça de sermos pegos. Começamos a fazer um plano tão bem estruturado que até hoje acho que nem os melhores espiões do mundo teriam conseguido ser mais discretos do que nós. O João ficou cada vez mais criativo com os encontros. Às vezes, ele se escondia atrás da loja do seu Pedro ou se refugiava no antigo galpão da esquina. E eu, com toda a minha habilidade, ou melhor, com toda a minha coragem, saía de casa quando meus pais estavam distraídos, aproveitando os momentos em que estavam ocupados, mas a gente tinha que ter cuidado. O bairro inteiro parecia estar de olho em nós. Uma vez, enquanto estávamos nos encontrando atrás do velho galpão, um dos meninos da vizinhança, o Marcos, nos viu. Ele estava indo comprar pão na padaria e nos encontrou lá, escondidos. O coração disparou na hora. Eu pensei, agora acabou. Ele vai contar para todo mundo. Mas, para nossa sorte, o Marcos ficou tão impressionado com a situação que não fez nada. Ele só sorriu e disse: "Eu não vi nada, hein?" E ainda fez um sinal com a mão, como quem dizia que tudo estava bem. Era como se ele estivesse fazendo parte do nosso segredo também. Com o tempo, começamos a aprimorar ainda mais os nossos encontros. Um dia, o João apareceu com uma ideia maluca. E se a gente fosse até o rio? Lá ninguém vai nos dar. Eu pensei que ele estava brincando, mas quando vi os olhos dele brilharam de empolgação, não pude resistir. No dia seguinte, a gente fez o combinado. Saímos pela trilha escondida no campo, e quando finalmente chegamos ao rio, a sensação de liberdade era imensa. Nós dois, no meio da natureza, rindo e brincando como se o mundo fosse só nosso. Era como se nada pudesse nos parar. Mas claro, sabíamos que a qualquer momento poderíamos ser descobertos.
E esse risco só tornava tudo mais emocionante. Quando a tarde foi passando e o sol começou a se pôr, a gente sabia que tinha que voltar para casa antes que qualquer pessoa notasse nossa fuga. Mas, no fundo, eu não queria que aquele momento acabasse. Cada segundo ao lado dele era como um sonho. Eu nunca imaginei que um dia teria que enfrentar a perda de alguém tão especial para mim. Aquele dia que parecia comum no início, virou uma lembrança que jamais sairia da minha mente. Tudo começou com um dia de brincadeiras no parquinho. Eu e o João, como sempre, estávamos juntos, correndo, subindo nas estruturas de ferro e rindo à toa. Eu não sabia, mas aquele seria nosso último dia de diversão juntos. Naquele dia, algo diferente aconteceu. Algo que eu não conseguiria entender até muitos anos depois. Enquanto brincávamos, o João estava mais quieto que o normal, mas eu não percebi. Ele estava sempre cheio de energia, então achei que talvez estivesse apenas cansado. Perguntei se ele queria parar de brincar, mas ele sorriu e disse que não, que só precisava de um pouco de descanso. Eu não sabia, mas naqueles dias João estava lutando contra algo muito maior do que simples cansaço. Ele tinha sido diagnosticado com uma doença que ninguém sabia o que fazer. E seus pais, embora tentassem esconder de todos, estavam começando a perceber que algo não estava bem. A doença dele não era algo que ele pudesse simplesmente superar com a força de vontade de uma criança. No dia seguinte, João não apareceu para brincar. Eu pensei que talvez ele estivesse doente. Comum, mas algo dentro de mim sabia que a situação era mais séria. Perguntei aos meus pais sobre ele. E foi aí que recebi a notícia que mudaria tudo. João tinha sido internado. Eu não entendia direito, mas meu coração apertado. Eu sabia que o João precisava de mim, mas eu não sabia como ajudar. Os dias passaram e, com eles, a sensação de impotência. Eu tentava me concentrar nas minhas tarefas, nas minhas brincadeiras com as outras crianças, mas a falta dele era como um vazio constante. E então, após uma semana, meus pais me chamaram. O João não iria voltar. Ele faleceu e eu não tive a chance de me despedir. A dor foi enorme. Uma dor que só quem já perdeu alguém muito especial pode entender. Eu não conseguia aceitar que meu melhor amigo, aquele com quem passei tantas tardes brincando, não estava mais aqui. O parquinho parecia vazio sem ele, e a tristeza tomou conta de mim por um bom tempo. Mas, com o tempo, aprendi algo muito importante. Mesmo que pessoas vão embora, elas nunca deixam de viver em nossas memórias. João continua vivo em minhas lembranças, nas brincadeiras que fizemos, nos sorrisos e risadas que compartilhamos. Ele me ensinou o valor da amizade verdadeira e o quanto ela pode ser forte, mesmo quando o tempo e a distância nos separaram. Os meses após a partida do João foram os mais difíceis da minha vida. Tudo parecia tão vazio sem ele. Eu me peguei olhando para o parquinho onde costumávamos brincar, tentando sentir sua presença ali, mas nada podia preencher o espaço que ele deixou. Eu não sabia como seguir em frente, como lidar com a dor de perder alguém tão importante. As crianças da minha idade não entendiam o que estava acontecendo comigo. E os adultos tentavam me consolar de maneiras que, na minha mente de criança, pareciam insuficientes. O tempo passou e, como sempre acontece, a dor começou a diminuir. Mas o vazio que ficou não foi algo que eu pudesse esquecer facilmente. O que aprendi, depois de muito tempo refletindo sobre tudo, foi que a amizade verdadeira, aquela que temos na infância, nunca desaparece completamente. Ela apenas se transforma. Eu comecei a entender que, embora o João não estivesse mais fisicamente ao meu lado, ele continuava presente em tudo o que eu fazia, nas memórias que compartilhamos. Cada momento feliz, cada risada, cada brincadeira estava guardado no meu coração. Não era a presença dele que eu sentia falta, mas as lições que ele me deixou. Aprendi a valorizar cada momento com as pessoas que amo.
a não deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, a sempre estar para os outros, assim como o João sempre esteve para mim. E principalmente a entender que a amizade verdadeira não é limitada pelo tempo ou pela distância. Hoje, anos depois, quando olho para trás, vejo que o João, mesmo não estando mais aqui, me ensinou mais sobre a vida do que qualquer outro. E embora ele tenha partido cedo demais, ele fez parte de um capítulo da minha história que jamais será esquecido. Eu sigo em frente, sempre com a lembrança dele em meu coração. E com a certeza de que, onde quer que ele esteja, nossa amizade continua sempre eterna. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos reais e inspiradores, já deixa seu like no vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma história emocionante como essa. E compartilhe esse vídeo com aquele amigo ou amiga que precisa ouvir uma história de amizade verdadeira. Porque, como eu sempre digo, histórias assim merecem ser espalhadas. Até o próximo vídeo.